Você acompanhou aí os dados recentes divulgados pelo IBGE? O dado do censo demográfico foi divulgado e a gente sim tem que estar muito antenado nas mudanças. O que ocorreu de fato? Será que a natalidade aumentou no Brasil? Ela reduziu? Será que a expectativa aumentou? Nascem mais homens ou mulheres na atualidade no Brasil? Como é que ficou a nossa pirâmide etária? É sobre isso que eu falarei hoje aqui para você no canal Geografia Irada. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o professor de Geografia que está aqui para ajudar você. Se você é professor de Geografia, fico muito feliz, é uma honra ter você aqui. Se você é aluno, estudante ou apaixonado aí pela Geografia, também peço que você coloque aqui o seu nome e a cidade que você está assistindo. Se você gostar do vídeo, deixa aquele like e também se inscreva no canal. Estamos chegando a 100.000 inscritos e isso me deixa muito feliz. Então, lembra que o censo demográfico, ele é uma pesquisa realizada no Brasil pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele tem o objetivo, óbvio, de primeiro ele quantificar para depois qualificar esses dados e apresentar à população para que o Brasil possa aí, fazer uma análise do que está acontecendo e, assim, o governo direcionar os seus investimentos. O censo é realizado a cada 10 anos. Antes de seguirmos a analisar os dados da mudança do IBGE, eu quero que a gente faça agora uma revisão básica de alguns conceitos demográficos muito importantes. Primeiro, a diferença de populoso e povoado. Um país populoso é um país que apresenta uma grande população absoluta, o total de habitantes. E um país povoado, ele é um país que apresenta uma grande população relativa, a relação entre os habitantes e a área. O Brasil, por exemplo, ele é um país populoso e não é um país povoado porque possui uma baixa densidade demográfica. A nossa densidade demográfica é mais elevada no litoral. A população brasileira, de um modo geral, concentra-se mais no litoral. Um outro dado interessante que a gente tem que saber é a questão do crescimento vegetativo, que é a diferença da taxa de natalidade para a taxa de mortalidade. Você sabe como é calculada a taxa de natalidade? A taxa de natalidade é calculada da seguinte forma, que o número de nascimento vezes 1000 dividido pela população desse local. A mortalidade, número de mortes vezes 1000 dividido pela população. Eu tenho esses dois dados, essas duas porcentagens, esses dois percentuais, melhor dizendo, e eu vou fazer a relação, um diminuindo pelo outro, eu vou ter a taxa, então, do crescimento vegetativo, ou também chamado de crescimento natural. O crescimento populacional, o aumento populacional, ele depende do crescimento vegetativo e também da taxa, do saldo migratório, as pessoas que saem e que entram nesse local. Então, nós vamos ter a entrada e saída de imigrante, a chegada e os emigrantes, os que saem. E vou ter ali, então, somado ao crescimento vegetativo, vou perceber como é que está o crescimento populacional dessa cidade. Fiquem atentos também a um conceito chamado taxa de mortalidade infantil. Muita gente acha que são crianças que morrem, mas a taxa de mortalidade infantil está relacionada diretamente a crianças antes de completar um ano, porque ali nós vamos ter outros dados que se apresentam, por exemplo, a questão do saneamento básico, a questão da saúde em si, tudo isso vai influenciar em dados sociais importantes. É por isso que a mortalidade infantil, então, é a crianças até 1 ano de idade. E por último, a transição demográfica. A transição demográfica é esse gráfico que eu estou jogando aí na tela para você, e você percebe que são 5 estágios, e o país ele pode estar num desses estágios. Ele vai, quando ele começa a evoluir, controlando a sua natalidade, aumentando a expectativa de vida, esse país ele vai mudando de estágio. Então, no primeiro, você percebe que a natalidade é alta e a mortalidade é alta. Temos um baixo crescimento populacional. Quando o país passa para o segundo estágio, ele mantém a natalidade alta, mas vai reduzindo a mortalidade. Aqui nós temos um aumento significativo no crescimento populacional. Quando passa para o terceiro estágio, é onde a mortalidade está controlada e a natalidade vem reduzindo. Ainda assim, apresentamos um alto crescimento populacional.
Quando o país passa por quarto estágio, ele possui baixa natalidade e baixa mortalidade. É o que acontece hoje no Brasil, estando o Brasil no quarto estágio. O Brasil pode, em breve, passar para o quinto estágio. O IBGE vem aí mostrando, algumas preocupações da população brasileira, que é quando a natalidade ela é menor do que a mortalidade, ou seja, o crescimento vegetativo é negativo. Vão faltar jovens para esse país. Teremos um país de muito idosos, Isso, consequentemente, gera problemas pela falta de mão de obra, diminuição do mercado consumidor e também algo que é bem relevante, o aumento dos gastos com saúde e também com previdência, com aposentadoria. Agora vamos ver como ficou de fato os dados aí apresentados no novo Censo Demográfico Brasileiro. Nesse gráfico que eu vou deixar agora aqui para você, você percebe o seguinte: a população brasileira, ela vem evoluindo com o passar das décadas. O primeiro censo brasileiro apresentou ali, feito em 1872, a população brasileira muito próxima a 10 milhões de habitantes. E assim a população brasileira ela foi aumentando, porque nesse período nós tínhamos uma elevada taxa de natalidade e a mortalidade ela vinha diminuindo, então nascendo muita gente, as pessoas vivendo mais, obviamente que a população brasileira ela foi crescendo de forma bem forte. Você percebe que na década de 70, até foi música da Copa, 90 milhões em ações para frente Brasil, salve a seleção, 90 milhões de brasileiros. E a população continua aumentando. Percebam no gráfico, nos anos 2000 já chegou ali próximo a 170, 2010 190 e o censo atual, que a previsão primeira era de estarmos próximo, um pouco superior a 210, na faixa de 213, deu um número abaixo. 203 milhões de brasileiros. O Brasil, assim, ele foi ultrapassado. Nós tivemos algumas mudanças. A China, que era o país mais populoso do mundo, foi ultrapassada pela Índia, e o Brasil, que era o quinto, já foi ultrapassado pelo Paquistão. E o Brasil logo, logo também será ultrapassado por outras nações. Agora, olha essa tabela que eu vou mostrar aqui para você. Nessa tabela, a gente percebe que algumas cidades perderam população. Então, a cidade de São Gonçalo teve uma redução bem significativa, menos de 10%, cerca de quase 1 milhão de habitantes, caindo para 895, um número bem significativo. A mesma coisa com Salvador, que 2,6 milhões para 2,4 milhões de habitantes. Porto Alegre também teve uma redução bem significativa, Belém, isso eu estou contando para vocês, cidades bem grandes, cidades bem populosas. As que mais ganharam, nós temos ali algumas no Centro-Oeste, como a Senador Quenedo, que aumentou 85%, assim como a Fazenda Rio Grande, 82%. Outras cidades aí também tiveram um aumento bem significativo, acima de 50 mil. Eu vou destacar para vocês ali o município de Palhoça, que foi em Santa Catarina, Camboriú, tiveram um aumento aí acima de 60%. Agora, nesse gráfico, a gente vai perceber uma redução na taxa de crescimento aí da população das cidades brasileiras, que já foi de 2%, 3% praticamente, e agora está em 0,52%. O número de moradores também por domicílio deu uma reduzida. Nós tínhamos um número aí que era de quase 5, agora caindo para 2,79. A região norte do Brasil é onde os estados que apresentam a maior média de moradores por domicílio. Isso é bem interessante. Muitas pessoas acham que é o Nordeste que tem a maior média de filhos e de moradores. E não é. Você percebe no gráfico que eu vou botar para você, nessa tabela aí, que nós temos o Amazonas com a média de 3,6, o Amapá com 3, também 0,6. Aí nós temos Roraima, Pará. Tu vê que são tudo estados da região norte. Claro que vão aparecer alguns estados da região nordeste, mas a maior parte, sim, da região norte do Brasil. A mesma coisa acontece com as capitais. Nessa mesma lógica aí, as capitais que apresentam a maior média também da região norte do Brasil. O número também de domicílios cresceu de forma significativa. A gente vê aí a especulação imobiliária, o número de imóveis crescendo, que saiu de 60 para 90 milhões de domicílios. É um número muito expressivo, um crescimento aí superior a 30%. Mas desse número a gente vê que a especulação imobiliária ganha força e é algo mostrando aí que as pessoas compram muitos imóveis, tem pessoas que têm 2, 3 imóveis
e acabam deixando esse imóvel apenas especulando, valorizando. Então nós temos um número aí bem expressivo, imóveis vagos que saiu de 6 para quase 12 milhões de imóveis no Brasil estão vazios. Um número também significativo que são usados ocasionalmente, pode ser uma casa de praia, uma casa de sítio, ou que esporadicamente são utilizados. O número saiu de 4, aproximadamente 4, para quase 7. Uma variação no primeiro de 87% e no segundo de 70%. E o Brasil tem a maior parte da sua população, uma população de adultos, Uma população que vai variar de 15 a 64 anos, um número aí de 140 milhões de brasileiros, esmagadoramente a maior parte. O Brasil já foi um país de jovem, que era a base da pirâmide, e hoje a maior parte do Brasil está no meio, como se vê na pirâmide etária, um país de adultos. Se continuar assim, em breve seremos um país de idosos. E agora, para fechar aqui, para a gente encerrar essa aula, peço para você curtir e comentar. Vamos olhar aí a evolução da pirâmide etária. Percebam na pirâmide etária, é a primeira pirâmide etária do Brasil, aí da década de 50. A população é bem larga, bastante nascimento, as pessoas viviam pouco. Uma característica de um país bem pobre. Essa era a característica da pirâmide brasileira. E aí, então, o Brasil vai evoluindo, vai melhorando, vai controlando a natalidade, vai aumentando a expectativa, e essa pirâmide vai ganhando um outro corpo. Vai, aumentando lá as pessoas mais velhas, até chegar nessa pirâmide 2022, uma pirâmide bem gorda no meio, mais fina embaixo, e o que retrata, você percebe, nós temos mais homens ou mais mulheres? Nós temos mais mulheres no Brasil, mas nascem mais homens na atualidade. Mas como mulher tem uma maior expectativa de vida, as mulheres acabam sendo a maioria no nosso país, assim como em grande parte dos países do mundo, as mulheres vivem mais e a maior grande parte dos países do mundo tem mais mulheres. Existem países que têm mais homens. A China é um país desse, que tem mais homens do que mulheres, mas a maior parte possuem mais mulheres do que homens. Eu espero que você tenha gostado, tenha chegado até o final, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Um beijo no seu coração. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia.